Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Bater um papinho com vocês aqui rapidamente sobre um personagem que é o ícone dos super-heróis, né? O personagem que desencadeou toda essa nossa construção de heróis que se transformaram em super-heróis. Os heróis existem desde sempre, né? A humanidade cultua heróis. O Brasil é menos, tá? O Brasil não gosta de heróis, não, tá? O brasileiro não gosta de heróis, não, tá? Mas pelo mundo afora, as sociedades todas que nós tivemos antes, elas cultivaram heróis. Mas chegou um determinado ponto, exatamente em 1938, que dois caras decidiram que aquilo ali tinha que ter uma evolução. Aquilo ali tinha que ser aprimorado. O homem não podia estar mais limitado à sua humanidade. E aí, Jerry Siegel e Joe Shuster criaram o primeiríssimo super-herói, o incrível, sensacional Super-Homem. Ou, como hoje em dia resolveu se universalizar, Superman. Eu prefiro chamar de Super-Homem porque eu sou velho, então velho gosta de coisas como elas eram. E eu também não vejo muito sentido a gente falar tudo em inglês, ainda mais quando existe um termo em português, né? Então, o que acontece aqui? Aliás, vocês vão observar sempre nos meus comentários que eu tenho um apego muito grande à língua portuguesa, tá, gente? Eu sou formado em língua portuguesa, tá? E é uma das minhas faculdades. Então eu tenho um apego muito grande, tenho um carinho muito especial por isso. Procuro sempre falar o máximo possível em português. Eu evito ao máximo usar termos em inglês. Quando eu uso em inglês, eu procuro usar como se eu estivesse usando entre aspas. Tá? Sempre com muito cuidado, e quando não há possibilidade de falar em português, porque não existe uma palavra em português. Bom, enfim, voltando ao nosso querido Super-Homem aqui. O Super-Homem foi criado por esses dois caras lá em 1938, tem uma história imensa, lógico, né, como tinha que ser, não só em questão de tempo, mas também uma história muito interessante, porque foi o primeiro personagem de quadrinhos, o primeiro super, e é engraçado que o primeiro super-herói de quadrinhos é definitivamente o maior de todos os super-heróis de quadrinhos. Não estou falando da minha preferência pessoal, não, tá, gente? Aliás, eu tenho o Super-Homem com muitas restrições, tá? Eu curto o Super-Homem com muitas restrições. Mas não resta dúvida que se existe um super-herói mais poderoso do que o Super-Homem, vocês coloquem nos comentários. Eu não conheço, tá? Não conheço mesmo. Ele foi para ser criado, foi aquela, tipo, se é para fazer, vamos fazer bem feito. E criaram um super-herói absolutamente impossível de ser batido. Apesar de que já inventaram aí umas histórias, né? Meio esquisitas, em que ele até morreu, né? Mas, enfim, o Super-Homem é esse ícone completamente absurdo, completamente... depois, tudo que se criou depois do Super-Homem, inspirado no Super-Homem, eram todos menores do que o Super-Homem. Eu estou falando de poderes, tá, gente? Não estou falando de qualidade de personagem ou de preferência pessoal, nada disso. Eu costumo dizer até que eu tenho 5 personagens favoritos e o Super-Homem não é um deles. Não é. Bom, mas o Super-Homem foi criado, essa história aqui, essa edição aqui é uma edição que eu adoro, porque é um dos melhores desenhistas de todos os tempos, que é o Neil Adams, e com a história aqui do Danny O'Neill, é o Super-Homem versus o Muhammad Ali. Super-Homem, meu amigo, ele esteve em todos os lugares sempre e vai estar sempre e tal. E aí, logicamente, eu tenho uma pequena coleção aqui de edições do Super-Homem que eu gosto muito, mas explico para vocês. Provavelmente alguns títulos que vocês consideram, que muita gente considera famoso, que considera muito bom, eu não tenho. Por quê? Porque, como eu disse, o Super-Homem é um personagem que eu vejo com uma certa restrição. Eu tenho muita dificuldade de personagens muito poderosos. Personagens muito poderosos, praticamente deuses. O Super-Homem é um deus, né? Apesar de ele não ter a qualificação de Deus na história, não tem. Ele é um alienígena que veio para a Terra e ganhou superpoderes porque na Terra ele tem uma qualidade de geográfica, planetária, que favorece ele. O Sol amarelo, a gravidade da Terra, aquelas explicações, né, super inocentes lá de 1938, enfim. Mas, então, eu tenho dificuldade. Eu acho complicado trabalhar com personagens assim. Porque ou você vai para um lado muito lúdico, muito nonsense, muito absurdo, ou você
é obrigada a limitar ele demais, porque senão ele fica praticamente chato, né? Eu vou comparar na Marvel com o Thor. O Thor na Marvel, que se você analisar friamente em termos de poderes, o Thor não é tão poderoso quanto o Super-Homem. Se analisar os fatos, né, o Thor não é, apesar de que se você pensar, não, mas o Thor é Deus, tal, tudo bem, concordo plenamente com você. Mas se você analisar os fatos, o Super-Homem fez coisas muito mais incríveis que o Thor. O Thor já nasceu muito mais limitado pelo Stan Lee do que o Super-Homem, né? É muito mais humanizado, né? Na criação do Thor, o Stan Lee tinha essa preocupação tão grande de humanizar ele, que criou uma segunda identidade para ele, que era o Dr. Don Blake, que era um médico manco. Ele, né, usava uma bengala, ele mancava. Então, foi exatamente a preocupação do Stan Lee de não criar um personagem difícil de você lidar. Eu, pessoalmente, se fosse escritor de quadrinhos, teria muita dificuldade de escrever histórias para o Super-Homem. Acho muito difícil, porque é um personagem praticamente imbatível. Qual é a graça disso, né? Apesar de que, por um outro lado, eu acho o Super-Homem sensacional. Sabe como é que eu acho o Super-Homem sensacional? Quando você trabalha ele como coadjuvante. Nossa, o Super-Homem coadjuvante, o Super-Homem não pode ser coadjuvante, vão dizer os fãs aí do Super-Homem. Mas eu, pessoalmente, acho isso legal. Eu gosto do Super-Homem quando a participação dele é sutil, é discreta, mas é definitiva. Porque o Super-Homem, ele é definitivo. O Super-Homem, quando chega numa situação, acabou, está resolvido. É o tempo dele perceber que as coisas estão erradas, ele vai lá e resolve. Tanto é que existe aquela pergunta clássica, né, do menino que lá nos anos 50 perguntou ao Super-Homem, por que você não acaba com as guerras? É isso, é isso. O Super-Homem é aquele sujeito que é capaz de acabar com uma guerra em minutos. Minutos ele acaba com a guerra. Ele vai lá e acaba com as armas todas, porque ele é invulnerável, gente. Ele entra de peito aberto, vai catar todas as armas, né? Ou vai soprar todas as armas, ou vai congelar todas as armas, ou vai derreter todas as armas. Acabou. O Super-Homem é Deus. Então, sempre houve essa questão. Agora, quando você pega uma história e o Super-Homem aparece de uma maneira coadjuvante, como um detalhe, mas aquele detalhe definitivo, ele é extraordinário. Ele é sensacional. Você quer ver um clássico disso aí, que é fácil de eu identificar aqui? É o famoso Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, do Batman do Frank Miller. Ele vai contando uma história do Batman, se eu não me engano até o terceiro volume, agora não vou lembrar direitinho, mas tudo bem. E de repente ele anuncia a chegada do Super-Homem. Como é que ele anuncia? Porque a história em quadrinho do Cavaleiro das Trevas é quase toda ela escura, né? Aquela coisa escura, parece que é todo tempo à noite, né? Uma escuridão. E aí, quando o Super-Homem vai aparecer, ele não mostra o Super-Homem, ele mostra uma paisagem assim espetacular, um céu azul, a relva, as flores, borboleta. Isso é o Super-Homem. Ele é definitivo, ele encerra, ele fecha. Tem uma outra participação que eu também acho muito legal, que é do Tom King, da fase do Batman, Tom King, em que o Batman decide casar com a Mulher Gato, né? Com o Bruce Wayne e Selina Kyle. E ele fica naquelas coisas do Batman, né? Marrento, não gosta disso, não gosta daquilo, não fala com ninguém, sou antipático, tá? O Batman sempre foi assim, né? Mas é disso que a gente gosta dele, né? E a Selina acaba dizendo, olha, sem falar o nome, a Selina vira para ele, você tem que chamar o cara, você tem que convidar ele é seu melhor amigo, ele é, né, necessário, tal. Aí ela fala isso várias vezes, até que ele se convence. E aí, quando ele se convence de convidar o Super-Homem, ele só sussurra. Aquele jeitão do Batman, marrento pra caramba, ele vira Clark. Ele só fala isso. Clark. E na mesma hora já aparece o Super-Homem, que já sabia de tudo que estava acontecendo, porque o Super-Homem, além de tudo, é onipresente, é onisciente. É Deus, né, gente? E aí ele já aparece já com a Lois Lane no colo, já com a roupa para a cerimônia do casamento, totalmente arrumado. Ele já aparece assim. O cara é definitivo. E eu não sou fã do Super-Homem, tá? Mas eu tô falando o que eu acho, o que eu penso. Tem mais duas cenas, dois quadrinhos, dois pin-ups do Super-Homem que eu acho absolutamente a cara do Super-Homem e muito definitivo, que é aquele quadrinho que é de página inteira, eu não vou lembrar quem é o artista,
até uma injustiça isso, mas não vou lembrar. Mas que fez um trabalho extraordinário, que ele só fez, ele botou só aquele rosto clássico do Super-Homem. Veja bem, a história estava numa tragédia, uma desgraça, gente morrendo, gente sofrendo, sei lá, uma maldade enorme acontecendo naquele momento na história. Aí, de repente, ele bota aquele rosto clássico, aquela cara quadrada, né, retangular, aquele maxilar, aquela coisa toda, e só aparece isso aqui, ele fazendo isso aqui. Na imagem. A imagem é só isso. Acabou, gente. Acabou. O cara chegou. E aí não precisa nem mostrar o que ele vai fazer depois. A gente sabe que vai dar certo. A gente sabe que ele vai resolver a situação. O Super-Homem é definitivo. Então, essa cena também... eu não vou lembrar de quem é essa cena, é pena. Mas qualquer dia disso eu gravo um vídeo, se eu achar, eu vou fazer um vídeo só falando disso. E tem uma outra que vem rapidamente à minha memória e que marca muito bem essa coisa do Super-Homem ser o coadjuvante definitivo, o coadjuvante que define a história. É a cena em que a multidão, também uma tragédia está acontecendo, as pessoas estão sofrendo, né? Várias coisas terríveis acontecem, e de repente aparece só as pessoas olhando para o céu. É uma imagem fantástica. E todas as pessoas olhando para o céu com os olhos arregalados e a boca aberta, e sobre as pessoas você só vê a imagem, a silhueta do cara voando com o braço para frente e tal. Aparece aquela silhueta, a sombra dele sobre as pessoas, sobre a fisionomia das pessoas que estão olhando ele chegar. Acabou. Pode botar ali, logo no final, botar fim. Porque acabou. Né? Então são participações que eu acho absolutamente extraordinárias do Super-Homem, ao mesmo tempo em que eu acho muito complicado você escrever história para o Super-Homem. É muito difícil, gente, porque o cara é praticamente imbatível. Eu sei que já teve aquele personagem lá que matou o Super-Homem e voltou, mas aquilo ali, para mim, foi um mero estúpido golpe de mercado para vender revistinha, foi uma porcaria. A história é extremamente fraca, a própria criação do vilão, que eu não estou lembrando o nome dele agora aqui, do vilão que matou o Super-Homem, ele é fraco, é só mais um alienígena que surge do nada e mata o Super-Homem, sem nenhuma explicação, sem nenhuma lógica. Foi meramente um golpe de marketing. Não teve nada além disso, né? Porque não dava matar o cara. Aí, voltando às edições que eu considero necessárias de Super-Homem para colecionadores, tá aqui Kurt Busiek e Stuart Immonen, uma arte espetacular. A Identidade Secreta. A Identidade Secreta é muito bom para quem gosta do Super-Homem, tá? Aqui, uma edição que eu considero muito interessante, também por causa dos artistas, tá? Superman e a Legião dos Super-Heróis, que são os personagens que eu sempre achei muito estranhos quando eu lia, quando eu era garoto. E aqui é uma edição escrita pelo mestre Geoff Johns, cada vez mais eu chamo ele de mestre, porque eu vi o que ele está fazendo fora da DC Comics, tem vídeo aí, gente, dá uma olhada. E o Gary Frank, que é a dupla que está arrebentando hoje em dia com o Geiger pela Image, pelo selo Ghost Machine, já tem falado isso demais. Se você ainda não viu, tá comendo mosca, dá uma olhadinha. Tá? Super-Homem e a Legião também é muito bom, posso garantir. Aqui tem outro com a mesma dupla aqui. Essa dupla trabalha junto, eles são grandes amigos, Geoff Johns e Gary Frank. Aqui, novamente, Geoff Johns e Gary Frank, Superman Brainiac, também muito legal. Só as artes do que eu estou mostrando aqui, gente, já vale a edição. Superman Brainiac. Muito bem, vamos aqui a outra. Novamente a mesma dupla, lógico, né? Não resta do que eu sou fã, já era fã do Gary Frank desde sempre, e hoje em dia sou fã do Geoff Johns. Geoff Johns, Gary Frank, Superman Origem Secreta. Muito bom também. O que mais que eu tenho aqui de Super-Homem? Bom, aqui vai sair dessa dupla, mas já entra uma dupla também de peso. Superman Sem Limites, dos 952, que foi uma experiência da DC Comics que não deu muito certo, né? Depois eles desfizeram dos 952, mas tem momentos muito bons nos 952, tá? E aqui Scott Snyder e Jim Lee.
outra lenda dos quadrinhos. O Jim Lee é, sem dúvida, um grande artista. E para finalizar aqui, mas eu tenho mais coisas do Super-Homem, mas eu vou finalizar mostrando esse daqui, que é Pelo Amanhã. Pelo Amanhã, aqui do Brian Azzarello e também do Jim Lee. É aquela fase que o Jim Lee, no início dos anos 2000, né, vai para vir até editor da DC Comics e tal. Então, gente, eu queria dar um panorama para vocês aqui do que eu acho necessário sobre o Super-Homem. É lógico que existem outros títulos que eu não enumerei aqui, mas na maior parte desses títulos que estão considerados, uma opinião da grande maioria, como muito bons, eles têm artistas que eu não gosto. Então aí para mim é um pouco mais complicado, tá? Mas existem outros títulos que as histórias são boas, isso eu posso garantir. E outros títulos que têm uma fama que não merecem ter. Isso aí também tem que tomar cuidado. Porque tem certas coisas que acabam se tornando consolidados, mas que, na verdade, foram muito mais uma campanha de marketing, muito mais uma propaganda do que uma coisa que sobrevive, né? Isso aí a gente tem que tomar cuidado. Mas fica aqui a dica do canal Coisas de Colecionador, alguns excelentes trabalhos com o Super-Homem e a minha opinião singela sobre o personagem que realmente merece todas as homenagens do mundo, porque é um personagem que desencadeou esse universo incrível de super-heróis, tanto na DC Comics, como depois, posteriormente, na Marvel, e depois, mais ainda, na Image, né? Que também tem coisas muito interessantes na Image, dentro desse universo de super-heróis. Chegou até aqui? Deixa o gostei. Não gostou? Bota o não gostei. Faz parte da brincadeira. Até a próxima.